Boa noite, amigos, amigas do Facebook, aqui internautas. Mais uma vez nós iniciando a nossa live do Dino, como toda sexta-feira às 19 horas. Hoje nós temos um tema e um formato um pouco diferente, né? Nós faremos hoje uma roda de conversa, uma roda de conversa sobre o tema: o que é um mandato democrático popular? Aguardando aqui a chegada do nosso companheiro Ailton Afonso, que já está aqui linkado, já está em instantes entrando aqui conosco. Boa noite, Ailton. Boa noite, Marcelo. Oi. Boa noite, Ailton. Aí na tela já, como é que vai? Beleza, Marcelo. Já está transmitindo ou não? Já está transmitindo. Eu estou fazendo aqui as primeiras saudações aos nossos amigos e amigas. Beleza. E dizendo que esse live do Dino é um pouco diferente hoje, é uma roda de conversa, né, um bate-papo, com a participação aí de todos, entre nós, entre todos aí. E aproveitando aqui, escutando uma música que eu não sei se dá para vocês ouvirem aí, Grândola Vila Morena. Nessa véspera desse 25 de abril, em que neste sábado, exatamente, nós comemoramos aí os 46 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, que livrou o povo português do jugo da ditadura salazarista, né? Um grande momento esse, das lutas populares, e que nós celebramos nesse sábado 25 de abril, né? Então aqui, aproveitando aí a moda que foi aí, não sei se criada, mas praticada pelo nosso companheiro Breno Altman, sempre nos 20 minutos com o Breno Altman, ele coloca lá uma música antes, estou seguindo na mesma esteira dele. E com esse hino muito bonito, essa canção muito bonita, que é um hino de libertação do povo português e das lutas populares aí, contra as ditaduras e contra o conservadorismo. Mas, enfim, nós iniciamos, então, essa nossa live de hoje com um tema um pouco diferente, né? Tem um formato um pouco diferente, uma roda de conversa. E o tema de hoje, o título, na verdade, é uma pergunta, né? É a pergunta: o que é um mandato democrático e popular? Nós, dentro dessa pergunta, né, nós queremos aí com que todos participem, teremos aí a presença do nosso companheiro Ailton Afonso, militante aí nosso companheiro de lutas aí, militante também no Partido dos Trabalhadores. O Ailton é arquiteto, é servidor público municipal, com ampla experiência em políticas públicas na área de habitação e também nas políticas públicas de uma forma geral. O Ailton, ele teve aí além da passagem dele pela Secretaria de Habitação, tem uma experiência ampla também como assessor parlamentar na Câmara Municipal, né, tem aí experiência nas áreas aí dos mandatos democráticos populares, e que fará aí conosco esse bate-papo e também trará um pouco da sua experiência e contribuirá também com um pouco aí para esse bate-papo que nós vamos fazer sobre o que é, na realidade, um mandato democrático e popular, né? Então, Ailton, lembrando que entre as poucas divergências que eu tenho com o Ailton, uma delas é que ele é corintiano roxo, né? Mas, enfim, é sempre bom conversar com o Ailton e ele trazer a experiência dele para nós aí. Enfim, Ailton, tá aí contigo a palavra aí para iniciar esse nosso bate-papo, né? Para a gente falar aí do que se trata, né, o mandato democrático e popular. Saudando aí, aproveitando para saudar o pessoal que já está participando da live conosco, a Ale Anselme, a Adriana, outros também que já vão chegando agora e vão entrando na live para participar desse bate-papo conosco aí. Ailton, e aí, como é que tá? Manda lá. Bom, primeiramente eu queria dar o meu boa noite para você, Marcelo, para todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. Agradecendo muito o seu convite, né? Muito mesmo. Nesse dia aí que o Brasil está pegando fogo, né? Nesse dia que está todo mundo assistindo aí essas declarações do nosso
infelizmente, desse presidente que está aí, né? Como eu falo, né? Hoje está popularmente a fogo no parquinho, né? Como o pessoal fala, né? O parquinho está pegando fogo. Mas, independente disso, né, acho que é muito importante essa discussão, porque isso tem a ver com a discussão política de fundo. Né? Quando a gente fala mandato popular e democrático, né, é muito contraponto disso que a gente está vendo hoje, nesse dia no Brasil. Né? Tudo aquilo que nós estamos querendo discutir hoje, que se contrapõe, né, essa baixaria que nós estamos vendo aí de pronunciamento de lado a lado, que não tem nada de democrático, nada de popular. Né? Nós estamos aí no momento de eleições, um ano de eleições municipais, né, que vai se renovar aí os prefeitos, prefeitas, vão renovar as câmaras de vereadores, e esse é um tema atualíssimo, né? O tema de discussão, o que é um mandato democrático e popular, né? Qual é o conteúdo de fundo dessas duas palavras que somadas, aquela famosa soma que de 2 e 2 dá 5, é mais do que uma simples soma, né? Quando você liga o conceito da democracia com o conceito do popular, né? E como você falou, né, o formato de, eu queria agradecer muito o convite mais uma vez, e esse formato de roda de conversa, né? Nós não vamos aqui, eu não vou vou ficar falando de temas, eu vou mais fazer provocações, né? E muito em cima do que vier de perguntas e questionamento aí do pessoal que está ouvindo, né? Perfeito? Então acho que isso que eu tinha que falar, né? De início, né? Você já me apresentou, e eu queria que você pudesse também falar um pouco da sua história, né, Marcelo? Se apresentar um pouco também. Eu sei que nós já estamos aí na 4ª live do Dino, né? Que é o nome dos seus encontros semanais. Muita gente conhece, aqueles que estão te assistindo, boa parte já é conhecido, né? Já vem nesse processo de construção aí de uma alternativa política na cidade. Mas muita gente ainda não. Acho que era importante, né? Você contar um pouco a sua história de vida, a sua história de atuação profissional, política, social, né, Marcelo? Muito bem. É isso. Acho que falando um pouco da minha caminhada aí, né? Como você disse bem, essa é a 4ª live, a gente tem a possibilidade de conversar com os amigos e amigas nas sextas-feiras, nesse momento que está tão difícil a gente se encontrar pessoalmente, né? E essa aqui é uma ferramenta. Bom, falando um pouco de mim, assim, eu nasci e me criei em São Paulo, na Água Funda, na região da Água Funda, né? Eu comecei a minha caminhada como militante social e político, né? Nas comunidades eclesiais de base e também nas pastorais sociais, né, dos setores progressistas da Igreja Católica. Eu venho de uma família muito católica, né? E desde cedo acompanhava parte desse trabalho pastoral e social realizado pelas pastorais e também pelas comunidades, né? Se bem que no momento inicial eu fiz Senai aos 14 anos, trabalhei como ferramenteiro em Diadema, na West Company, né? E uma coisa que pouca gente sabe, né? Eu, nessa trajetória também como em chão de fábrica e como ferramenteiro, na minha juventude eu acreditava que a saída natural seria fazer faculdade de engenharia. Eu fui até o 4º ano de engenharia mecânica e abandonei o curso no 4º ano e um emprego garantido para estar continuando trabalhando nas comunidades e nas pastorais, que é onde eu me sentia mais contribuindo melhor, né? E aí eu fui estudar, então, eu me formei em ciências sociais, posteriormente eu me pós-graduei em direitos humanos, e durante a minha trajetória, tanto profissional como militante, eu atuei muito em entidades do terceiro setor, em ONGs, né? Na minha experiência na Igreja Católica, eu fui assessor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, né? Que é um organismo social ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, ligado à Igreja Católica. Eu também tive uma militância na área cultural, que me levou a atuar também, posteriormente, como consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, no Ministério da Cultura, isso já no governo do presidente Lula. E isso me inseriu também no ambiente das políticas culturais, das políticas para a cultura, né? Então juntei a minha militância também com atuação profissional nessa área, né? Eu
também atuei como diretor de ação artística e cultural na Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo durante a administração do prefeito Luiz Marinho, onde tivemos lá também uma atuação com as políticas culturais. Tem uma atuação cultural aqui no ABC, né, no Fórum Permanente de Debates Culturais aqui do ABC, notadamente aqui na cidade de Santo André, cidade que me acolheu há quase 15 anos, né, quando eu me mudei para cá, me casei e firmei a constituir família, né, e a cidade que me acolheu e que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Então essa é um pouco da minha caminhada, né, atualmente eu atuo como militante do Partido dos Trabalhadores, notadamente a Secretaria de Direitos Humanos, participo também aí da formação, da qual acabei não citando, mas nosso companheiro aqui, o Ailton Afonso, é nosso secretário de formação do Partido dos Trabalhadores aqui de Santo André, né? Então essa é um pouco da minha trajetória. Atuo também no Movimento Fé e Política da Diocese de Santo André e na Pastoral Operária. Dando continuidade aí à minha longa trajetória de caminhadas aí junto aos movimentos e pastorais, movimentos de igreja, onde eu me formei e da onde acredito que eu não vou sair nunca. E é um pouco essa caminhada que a gente traz, aí, a experiência que a gente traz. Beleza, Marcelo. O pessoal já está participando aí. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Marcelo. Aqui do nosso instrumento, né? No meu aparelho aqui não está aparecendo as perguntas, questionamentos. No teu já está aparecendo ou não? Está aparecendo algumas perguntas aqui já para mim, né? Eu vou até colando, eu vou colando algumas aqui na tela. Vou colando algumas perguntas. Tem perguntas e tem. Saudar aqui a nossa companheira Ana Lídia, né? Salve, Ana Lídia, né? Um grande abraço aí também. Saudar aqui a nossa companheira Adna. Como vai, Adna? Companheira Cristina Taide, Tiago Fonte, a Paula Ribeiro. Temos aqui as saudações do Davi Trombelli, já com uma pergunta. Desculpe o atraso, grande abraço aqui a Ailton, Marcelo, a Paula Ribeiro, boa noite. Enfim, temos aqui a participação já de alguns companheiros e companheiras, alguns amigos internautas aí que vêm acompanhando a live às sextas-feiras, outros não, né? Tem outras pessoas que vão entrando agora também. E é um pouco da nossa dinâmica aqui nesse nosso live do Dino. Só frisando, né? Então, como dizíamos no início, né? Esse formato, a pergunta de hoje, né? O que é o mandato democrático e popular? Até para iniciar um pouco a nossa conversa, né, que é o que é o mandato democrático e popular nos dias de hoje, e trabalhando um pouco nesse conceito, é uma questão que o Ailton vai colocar também, de forma, com a sua experiência, com o seu entendimento, né, quando a gente fala de mandato democrático, nós pensamos nos mandatos aí que não visam... Pedro, você está perguntando exatamente isso, o que seria um mandato democrático popular, né? Exatamente, a pergunta do Pedro, já de início, que vem a calhar aí com o tema da nossa conversa, né? Então, quando a gente fala do mandato legislativo, seja ele na Câmara ou na Assembleia Legislativa, no Congresso, né? Quando a gente fala de mandatos em geral, quando a gente fala de mandato democrático, nós queremos dizer que não é a democracia que nós almejamos, não é aquela democracia apenas formal, aquela democracia prevista na lei, que nem sempre é levada a toda a sua potencialidade, né, de participação, de controle social, né, de representatividade dos mais diversos setores populares, né, de legitimidade. Então, quando a gente fala de um mandato popular, democrático, nós queremos enfatizar aquilo que nós entendemos como radicalizar a democracia, né? Nós entendemos que para você praticar a democracia de fato, como ela deve ser, você tem que dar condições para que ela não esteja apenas no papel, para que ela não exista apenas como algo formal, mas que ela de fato seja uma coisa representativa da sociedade, né? E que ela de fato traga para dentro das instituições, né, aquilo que é demanda da comunidade, demanda dos setores populares, enfim, é essa democracia que nós entendemos. E quando nós falamos popular, nós entendemos popular também como fazer com que essa democracia, ela principalmente esteja para representar e para dar legitimidade
aos anseios, aos clamores, às demandas da base da sociedade, né? Num país como o nosso, que tem um histórico de desigualdades sociais, econômicas, políticas muito grandes, né? Fincado aí num passado colonial, escravista, nós sabemos que os trabalhadores, né, a classe trabalhadora, os pobres, de uma forma geral, tiveram muita dificuldade, ou seja, não conseguiram até hoje se fazer representar de fato da maneira como deveriam estar representados, não só no governo, nas instituições, mas na sociedade. Então, o mandato popular ele deve estar principalmente representando e dando legitimidade aos anseios da base popular, ou seja, dos trabalhadores, dos mais pobres, daqueles setores da sociedade que não foram desfavorecidos até aqui. Nós sabemos que a nossa Constituição Federal de 88, né, conhecida como Constituição Cidadã, ela nos traz aí condições de avançarmos nessa representação, nessa legitimidade, mas ela ficou muito no papel, né? Nós tivemos, sim, alguns avanços importantes na luta dos trabalhadores, na luta do povo no Brasil, com muitas políticas que foram implementadas, com uma redução considerável da desigualdade, mas ela ficou aquém daquilo que o povo brasileiro sonha, com o povo brasileiro almeja, né? Então não é apenas a Constituição, não é estar no papel, né, que garante essa possibilidade de mandato popular e democrático. Nós precisamos, de fato, exercer um mandato democrático e popular, né, para que, enfim, esses setores que eu citei tenham condições de fazer com que os seus anseios sejam, de fato, representados. Perfeito. Eu vou te fazer, como combinado aqui, à medida que as pessoas vão perguntando, né, a gente vai colocando em discussão, mas eu vou fazer uma primeira provocação, né? Acho que você conceitou bem essa questão do que é democrático popular, né? Essa questão de superar, né? A Lei Anselmo me pergunta uma coisa parecida. Quais são as principais características do mandato democrático popular e no que ele difere dos outros? Eu vou passar essa pergunta para você, mas eu queria até que você me respondesse junto com uma primeira provocação que eu vou fazer. Você citou a Constituição de 88, né? Quer dizer, que trouxe alguns avanços democráticos, fundamentalmente, mas que bastante insuficientes, porque aquela história, a democracia formal é uma conquista de que ser defendida, mas ela não é de fato, né? Uma sociedade tão desigual essa, nem todos são iguais perante a lei, né? As diferenças econômicas, de acesso ao poder político, de acesso à comunicação são enormes, as diferenças de classe são gritantes. Enquanto tiver diferença de classe, a democracia nunca será plena, né? Vamos entender assim. Eu, particularmente, vejo dessa forma, né? Enquanto houver classe social. Mas mesmo numa sociedade de classe como a nossa, nós ainda estamos muito engateando, né? E muitas das conquistas democráticas desses últimos 2 anos, a partir do golpe de 2016, viraram letra morta, né? Ou seja, houve uma ofensiva conservadora violenta, né? Com o golpe contra a presidenta Dilma, o golpe de Michel Temer, e as conquistas democráticas, muitas delas vieram por água abaixo. Por exemplo, uma canetada, o Jair Bolsonaro acabou com os conselhos de participação a nível federal, né? Eles eram políticas de governo, não viraram políticas de Estado, né? E numa situação que a gente está vivendo, e até olhando um pouco para o âmbito do município, para a nossa cidade, para as cidades brasileiras e aqui para Santo André, numa situação dessa de retrocesso democrático, de retrocesso nas políticas públicas, de destruição das políticas públicas nacionais, de cortes de verbas violentos em todas as áreas, né? Na educação, na saúde, na moradia, no saneamento, ou seja, uma situação que coloca para os municípios uma tarefa imensa, né? Não está nem para dizer, né, que vai recuperar políticas públicas, aquilo que a gente fez alguns anos atrás, num quadro totalmente desfavorável, né? De retrocesso do ponto de vista democrático. A gente vê aí o aparelhamento, tanto acusar a esquerda de aparelhamento, a gente sabe o que é o aparelhamento judiciário pelos setores dominantes, né? De retrocesso democrático, de fechamento dos canais de participação, quanto do ponto de vista econômico mesmo, né? Do ponto de vista da população mais empobrecida, perdeu direitos trabalhistas, perdeu salário, a massa salarial diminuiu, quanto do corte de investimento nas políticas públicas, né? Santo André dependia muito, principalmente nesses últimos anos, aí, décadas,
dos investimentos das políticas federais. E hoje essas políticas estão praticamente destruídas, né? Quer dizer, qual é o papel? Veja bem, nós podemos ter um papel aí do governo municipal para isso, mas qual é o papel do legislativo do enfrentamento desse quadro, esse pano de fundo que dificulta muito a ação municipal, né? E que um mandato de vereador ou vereadora pode ajudar a reverter nesse sentido, o que lhe cabe, né? Muito bem, acho que é bem colocada aí pela Alê, né, a pergunta que ela nos faz, né, e como você também enfatizou, né, nós temos aí nesse momento uma ofensiva conservadora que ela acaba promovendo um ataque frontal aos direitos da população, direito dos trabalhadores, né, enfim, e ela também, toda essa ofensiva conservadora, ela tem um caráter classista, ela tem um caráter de classe social, né? O avanço conservador no arcabouço institucional, ou seja, o avanço conservador na política nacional, né? No desmonte do Estado, ele tem como característica principal, como fundamento principal, defender os interesses de uma classe que é a elite dirigente. É a classe empresarial, os bancos, né? Ou seja, se nós virmos na história do Brasil, isso aconteceu em diversos momentos, né? A maior parte da nossa história, ela é moldada por esse confronto, né, que faz com que as classes que tenham condições, né, de se impor, elas acabam se impondo. E nesse momento, essa onda conservadora, ela faz com que esses interesses, né, financeiros, interesses empresariais, eles acabam tomando as condições de que a população, né, encontre no Estado a sua representação e também garanta as políticas, né, a sua qualidade de vida. Mas de que forma? Eu acho que, aí entrando um pouco quais as características desse mandato popular, né? O mandato popular, ele tem que garantir, né, a representação e a legitimidade da base da sociedade, né, dos trabalhadores, dos setores mais empobrecidos, dos setores que foram desfavorecidos ao longo dessa trajetória histórica, né, setores que mais necessitam, por exemplo, da ação do Estado, com políticas sociais, seja de trabalho, educação, políticas de saúde, como nós estamos vendo hoje, né, nesse período de crise da pandemia do Covid-19, onde se nós tivéssemos um sistema único de saúde funcionando plenamente, as condições seriam muito melhores para o enfrentamento dessa crise. Então, as características de um mandato popular e democrático, ele também, em primeiro lugar, ele deve estar representando e, de alguma forma, dar espaço a todo momento para que a base da sociedade, ou seja, tenha condições de encontrar no mandato formas de representar os seus interesses, ou seja, as suas necessidades de políticas, de ação do Estado. De que forma isso acontece? Por exemplo, nós temos que um mandato popular e democrático, ele tem que criar condições para um diálogo permanente com a população, nos bairros, com os trabalhadores, né, com os setores organizados da sociedade na cidade, a partir, por exemplo, de um fórum permanente de diálogo, um conselho político mesmo, um conselho político do mandato, que traga para dentro do mandato a participação desses setores da sociedade. Então, sem esse, não apenas diálogo, mas sem essa participação direta, sem essa participação se tornar assim, uma coisa como fundamento mesmo da participação do mandato, ele não pode ser chamado de mandato democrático e popular. Se ele existe só por si, ou para garantir os interesses de uma pequena parcela, de um grupo de pessoas, um grupo de interesse, né, ele não pode tornar um mandato popular e democrático. Então, apenas um mandato que dialogue o tempo todo, que abra espaço de participação, que trabalhe as necessidades da comunidade, dos bairros, para que essas necessidades elas
transforme, inclusive, em projetos, né, a serem levados para a Câmara Municipal, para que sejam transformados em leis municipais, né? Ou seja, se não houver essa participação direta da população, esse mandato ele não pode ser um mandato democrático popular. Então, para nós que queremos radicalizar a democracia, né, que queremos fazer com que o mandato seja de fato um mandato popular, que represente, que legitime os interesses dos trabalhadores, do povo nos bairros, nas comunidades, nós precisamos então abrir esse espaço, garantir esse espaço e garantir essa participação direta da população no mandato, através de reuniões, de assembleias, de prestações de conta, de plenárias, ou seja, os instrumentos são diversos, né? Os instrumentos são diversos para fazer com que esse diálogo e essa participação ela se estabeleça, mas ela tem que ser um fundamento do mandato. Sem isso, nós não conseguimos implementar aquilo que nós queremos como mandato de fato democrático e popular. Beleza, o Davi Trombelli tem uma questão interessante, né? Como recuperar o espírito participativo das pessoas comuns, aquelas pessoas que estão envolvidas no dia a dia da política. Eu acho que isso tem muito a ver aí com essa questão do momento que a gente vive, né? De demonização da política, né? Porque uma coisa é a intenção, né? A questão é assim, quais são os melhores instrumentos para a gente poder recuperar isso, né? O que você teria a dizer sobre isso, Marcelo? Mas eu queria te fazer, além dessa questão, uma outra. Quando a gente falou desse momento atual, nós estamos vivendo aí no momento, por exemplo, que nós temos uma emenda constitucional, né, que aprovada, era uma PEC, a PEC 905, que virou emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos em todas as instâncias. Né? Que a cidade de Santo André, como reagir contra isso? Quer dizer, o que o mandato pode fazer, o que os governos municipais poderiam fazer para reagir a essa situação? E aí, combinando um pouco essa pergunta aí do Davi Trombelli, que é justamente essa questão que acho que ele pega firme, né? Essa questão a direita e as elites conseguiram criar na população uma aversão à política, né? Impressionante. Como é que a gente pode superar isso, Marcelo? Verdade, Ailton, é verdade, Davi. Nós estamos num momento de conflito muito grande, né, de enfrentamento muito grande, né, em que as forças conservadoras que se instalaram no governo, seja o governo federal, né, governo Bolsonaro, o governo estadual, o governo Dória. Aqui em Santo André também nós temos o governo Paulo Serra, que é aliado e apoiador de Bolsonaro, fez campanha para ele aqui. Nós temos aí um enfrentamento, um desafio muito grande para dar condições, né, para contribuir nesse enfrentamento da sociedade, ou seja, garantir esse espírito de participação. É um momento esse, inclusive, em que todas as garantias e direitos previstos na Constituição Federal, eles acabam sendo desconstruídos por essa elite conservadora que está no poder, né? Vou dar aqui o exemplo, por exemplo. Nós, na cidade, né, nós temos aí a luta por moradia, né, não só na cidade de Santo André, mas temos também nas grandes cidades brasileiras, né, a luta por moradia. Nós temos também no campo a luta pela terra, né, nós temos aí o MST como um dos grandes movimentos sociais reconhecidos em todo o mundo. O que esses movimentos sociais populares eles fazem? Eles não fazem nada além do que reivindicar e lutar por aquilo que está garantido na Constituição. Né? Ou seja, no caso do campo, né, que as terras improdutivas, as terras devolutas sejam destinadas à reforma agrária. No caso da cidade também, o confronto com a especulação imobiliária, né, para que o povo tenha condições de moradia, né, melhores condições de moradia. Há um déficit enorme de moradia no país, enfim. Todos esses movimentos populares e sociais que lutam para garantir os seus direitos, para garantir aquilo que está na Constituição, hoje eles acabam tendo que enfrentar, por causa dessa elite conservadora que está hoje no governo, a questão, como o Ailton colocou, a demonização da sua ação. Eles conseguem passar através da imprensa, a grande imprensa, aliás, ela é porta-voz dos interesses dessa elite conservadora, né? Porque a grande mídia, elas são grandes empresas de comunicação que pertencem a grandes empresários, a grandes grupos empresariais que fazem parte dessa elite que está no poder hoje, eles são parte desse governo, eles estão no governo,
né? E essa mídia, ela trabalha no sentido de desconstruir esses direitos e jogar a população contra os movimentos populares, contra os movimentos sociais. Então, tudo aquilo que é luta por garantia de direitos, essa mídia conservadora, elitista, ela faz a população acreditar que esses movimentos fazem uma ação criminosa, o que é um erro, o que é uma mentira, né? Os movimentos sociais apenas lutam por seus direitos, né? E eles são demonizados pela imprensa e por essa mídia e por esse governo que aí está. Então, acho que um dos grandes desafios nossos, né, e o que os mandatos podem fazer é dar condições, criar condições para contribuir com esse embate. Ou seja, estar aliado à luta da população que está organizada em movimentos, né, que está organizada em associações, em sindicatos, em igrejas, né? Ou seja, a luta do povo brasileiro, ela não está propriamente, ela não está na política institucional, né? Pelo contrário, ela se faz a partir do dia a dia de luta da população que está organizada nesses instrumentos todos que eu citei, nos sindicatos, igrejas, associações, movimento popular, movimento social. E o mandato, ele tem que ser um aliado dessa luta popular. Ele deve receber, inclusive, as reivindicações, representar de alguma forma. Por isso que é importante, por exemplo, que nos mandatos populares nós tenhamos como representantes, representantes de fato legítimos desses movimentos também, né? O que é difícil. Conselho político, né, por exemplo. Conselho político, por exemplo, né? Que eles participem do conselho político, que eles participem desse diálogo direto, da construção dessas políticas, né? Seja ela no ambiente local, ou seja, sejam as políticas municipais, e sejam também nas lutas maiores em termos de em âmbito estadual, em âmbito nacional. Existem políticas que são nacionais, existem políticas que são estaduais. Por exemplo, né, a questão da chamada, da malfadada reforma trabalhista, que veio para desconstruir os direitos dos trabalhadores, né? Há toda uma luta para reverter esse quadro. E os mandatos, seja ele no âmbito municipal, estadual, federal, devem estar aliados à luta dos trabalhadores, né, para reverter esse processo. Citando apenas um exemplo, né, temos tantos outros também, por exemplo, aí a emenda dos gastos, né, que retirou recursos aí dos projetos sociais, das políticas sociais, né, que retirou nesse momento, inclusive, recursos do SUS, né, que poderiam estar aí garantindo um melhor atendimento para as pessoas nesse momento da crise pandêmica da Covid-19, enfim, são muitos os aspectos, aí são muitas as lutas que precisam ser empreendidas para a gente reverter esse quadro de desconstrução de direitos, esse quadro aí de enfrentamento com essa elite conservadora. E o mandato popular tem que estar aliado, tem que participar e tem que estar recebendo as reivindicações também das lutas populares. Não sei se eu respondi, eu acho que foi um pouco isso, mas o Ailton legal, pode complementar. Legal, eu vi aqui num texto, né, que você está começando a construir com um coletivo de pessoas, tal, no manifesto de uma pré-candidatura, né, Marcelo, que uma das ideias, inclusive, é que a cidade de Santo André, que um mandato propõe ao governo, ao futuro governo, seja qual for, que assuma uma luta junto com outros municípios pela revogação dessa PEC, né? Eu acho que o papel dos municípios aí é determinante, porque os municípios é quem sofre na ponta, né? É os prefeitos que não vão ter recurso, que já não estão tendo recurso, né? Ou seja, é propor isso, né? Propor uma ampla mobilização nacional dos municípios, dos consórcios, pela revogação da PEC. Porque sem isso vai ser muito difícil sustentar políticas públicas, né? Retomar, né? Já seria difícil retomar o que era antes, quanto mais dar o salto de qualidade necessário, que a gente sabe que é necessário, né? Exatamente, Ailton. Acho que essa é uma questão aí que está colocada, inclusive nessa pergunta, né, que coloca a companheira Ana Lídia, né? Como vincular a iniciativa do mandato popular com a luta social mais ampla, né?
essas lutas todas que você citou para reverter, né, essas políticas, né, no caso, por exemplo, a PEC dos gastos, né, que a reforma trabalhista, né, é uma luta, é um desafio que se faz adiante aí, que está no dia a dia, né, mas que se coloca à nossa frente, se coloca à frente da população brasileira, né, e que os mandatos, de alguma forma, devem contribuir. Como a Ana Lídia coloca na questão dela, né, como vincular a iniciativa do mandato com a luta social mais ampla, né, e ela mesma diz que essa luta social mais ampla, ela deve ir além da política institucional, né. Eu creio que uma das heranças também que a nossa tradição conservadora nos impõe é acreditar aí que dentro dessa lógica de democracia formal que nos é imposta, né, a questão da política ela deve ser tratada apenas no ambiente institucional. Infelizmente, por exemplo, a nossa cultura política, né, ainda atrelada àquela ideia de que a pessoa comum, cidadão no seu dia a dia, né, que não é militante, que não é participante de uma atividade política, ele apenas faz política na hora lá de digitar o seu voto na urna, né? Ou seja, ele apenas espera a participação em eleições que nem sempre representam, né, de fato, os anseios e as reivindicações do povo de uma forma geral. Então, nós precisamos ir muito além dessa política institucional, né? Ou seja, nós fazemos política não só no mandato, não só de forma institucional. Nós fazemos política na nossa ação no movimento popular, na associação de bairro, no sindicato. Ou seja, todas essas instâncias, elas também são instâncias de lutas políticas, né? Como colocado na pergunta, né? Como fazer isso de forma mais ampla, né? Participar, como o Ailton coloca, né? Dessa luta, reivindicar, né? Organizar, por exemplo, e estar organizado junto a essas associações, sindicatos, movimentos populares, sociais, para ir a Brasília, discutir essas políticas, lutar para rever, né? Para retroceder em todo esse desmonte que está colocado hoje. Então, acho que esse ir além da política institucional é fundamental para que o mandato popular e democrático ele se estabeleça de fato. Eu acho que aquela pergunta do Davi, né, quando fala, porque assim, o cidadão comum é uma questão, né? Muito desse afastamento da política, mesmo dos mandatos populares, mesmo dos mandatos que defendem as causas populares, muitas vezes tem na sua prática uma acomodação ao dia a dia da instituição, né? Aquela história assim, né? Eu já vivi lá dentro, né? Eu já fui assessor de um mandato popular, né? Que eu acho que foi um mandato popular que cumpriu esse papel, né? Na década de 90 do nosso companheiro que era do PT na época, do Ricardo Alvarez, né? Mas a gente via como os corredores acarpetados da Câmara levam uma acomodação. Por mais que você possa até não mudar uma defesa de uma certa posição que é justa, popular, mas a prática acaba se acomodando, aquele dia a dia, o rame-rame, né, da Câmara, o ritual, como, na verdade, isso aí ajudaria uma mudança nessa prática, né, indo direto ao povo, indo conversar lá na comunidade, organizando o povo. Por exemplo, está faltando dinheiro para moradia em Santo André, na região? Vamos botar o povo na rua, vamos vir para a prefeitura, vamos para Brasília, vamos ajudar nas marchas nacionais, né? É você inverter a lógica, né? Primeiro está a luta social e o mandato serve à luta social, né? Eu acho que é um pouco por aí, né, Marcelo? Não sei o que você acha, né? Totalmente, é isso que você coloca, né? E é isso que eu acho que também vai o que a Ana Lídia coloca um pouco também, né? Vai muito além da política institucional, né? Como você diz, o mandato ele deve estar, né, a serviço das demandas do povo, né? Não o contrário, né? A política democrática e popular, ela deve servir às necessidades, aos anseios do povo, né? Então, esse ir além, né, da política institucional, né, é justamente isso, né, estar ali presente, né, de forma mais direta, juntamente às comunidades, aos bairros, né. Por exemplo, como coloca aqui a nossa companheira Ana Benevides, né, que a gente falou de implantação de projetos coletivos, né, populares. Esses projetos seriam originados nos movimentos sociais e suas representações também,
né? Os projetos, os movimentos sociais, o movimento popular também tem não apenas reivindicações, mas eles também têm projetos, né? Eles discutem projetos, é muito interessante como a dinâmica do movimento popular, que eu até sugiro que as pessoas passem a conhecer mais os movimentos, né? A frequentar os movimentos sociais, o movimento popular. Tem muita formação, tem muita atividade de construção política, né? De construção de projetos, né? Então, também esses projetos que devem ser levados à Câmara para serem aprovados enquanto leis, eles podem também surgir a partir do movimento popular, do movimento social, como também como projetos, né? Como também projetos advindos também do bairro, da comunidade, das associações, né? E aí o diálogo, né, direto é necessário, ele é preciso, né? O conselho político, o diálogo intenso com a comunidade, a participação, para fazer com que essas demandas se tornem projetos e sejam discutidos, né, nesse conselho, nos fóruns, para que sejam levados aí à apreciação da municipalidade, né? Marcelo, tem uma pergunta anterior. Seria importante o espírito participativo retornar a questão na Simone Lima Condé. Eu acho que é uma questão muito na linha do Davi, né, que ele já colocou, né? E antes da Ana, o Israel fez uma pergunta, não sei se você tem condição de recuperar. Vou recuperar aqui. Agora na minha telinha sumiu. Aí. Em nosso país há uma grande descrença da democracia, por volta de 80%. Quais os desafios para que cada vez mais tenhamos uma democracia em tempos sombrios, como esse de 2013 para cá? É a pergunta de fundo, né? Acho que você já respondeu em alguma medida a isso, né? Mas eu só para fazer talvez precisar um pouco do conteúdo dessas perguntas que estão vindo, né? Eu acho que existe um entendimento aqui, pelo menos das pessoas que estão participando, da necessidade de retomar a participação e o espírito das pessoas acreditarem. Eu queria que você pudesse colocar, quer dizer, quais seriam as ideias que você deve estar pensando dentro desse coletivo que você vem discutindo na pré-candidatura, para que a gente aprimore, inclusive, os mecanismos institucionais de participação, para que eles se abram para uma democracia mais efetiva. Porque, queira ou não, você vai atuar numa instituição, né? Se você for, quem for vereador, vai atuar na institucionalidade, né? Ou seja, como que a institucionalidade pode se reformar para estar mais aberta à democracia participativa? Porque isso significa, em uma medida, abrir mão de poder, né? Muito não é verdade? Quer dizer, quando você abre para o povo, você está perdendo o poder exclusivo, não é verdade? Você tem que estar, as pessoas, quem defende isso, tem que estar disposto, né? A saber que uma democracia mais efetiva pode vir a substituir a democracia parlamentar, né, os seus limites. Quais são os instrumentos possíveis, até pensando um pouco da experiência que já tivemos aqui em Santo André, com os conselhos, com orçamento participativo, do que foi bom e daquilo que é limite. O que a gente poderia pensar mais para propor, né? Tanto do ponto de vista da democracia direta, quanto dos canais institucionais de participação mesmo, Marcelo? De fato, acho que esse é um desafio, né? Isso que o Israel coloca, isso que você está colocando também, Ailton, né? Aprimorar esses instrumentos já institucionais que já estão previstos e outros que ainda nem previstos estão, ou que ficaram apenas ali esboçados, né, na nossa Constituição. Na realidade, eu acredito também que muito do que está na Constituição a gente nunca implementou de fato, assim, para valer, sabe? Por que eu digo isso, né? Por exemplo, nós temos alguns instrumentos que são os conselhos, evidentemente, que alguns já implementados, né, outros não. Esses instrumentos institucionais, por exemplo, como os conselhos de participação, na minha visão, eles deveriam ser aprimorados, né? Eles deveriam ser aprimorados de forma a fazer valer aquilo para que eles foram criados, né? Outros ainda nem criados foram. Por exemplo, né, nós temos, eu vou citar um exemplo, até entrando um pouco na questão que o Carlos Lotto nos coloca aqui da questão de produtores culturais, representação e tudo mais. Nós temos, por exemplo, na questão da cultura, né? A cultura na Constituição Nacional Brasileira, Constituição Federal, ela não figura no mesmo patamar dos direitos sociais.
Ela tem lá um artigo, né, na Constituição Federal, mas ela não está colocada lado a lado com os direitos sociais. Essa, inclusive, era uma luta durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, né, e foi uma luta árdua no Congresso, que se deu através, inclusive, da PEC do Sistema Nacional de Cultura, né? E o Sistema Nacional de Cultura, em parte, ele foi se estabelecendo tanto no nível nacional, como estadual, municipal. E por que eu digo isso, né, enquanto instrumento institucional? Por exemplo, a criação do Conselho Municipal, Conselho Estadual de Cultura, ele garante a participação não só de artistas, produtores, mas de amantes da cultura, de interessados de uma forma geral, da população, né, de uma forma geral, né, dos usuários, que a gente chama nos equipamentos culturais, no Conselho de Deliberação de Políticas Culturais. Então, se supera aquela ideia de conselho como um espaço apenas consultivo, um espaço de debate, de diálogo, mas dentro do conselho, a população passa a deliberar política juntamente com o governo, né? É um conselho paritário, na qual existem o mesmo número de representantes de governo e também da sociedade, e eles deliberam, inclusive deliberam em cima do orçamento da cultura. Isso acontece para a cultura, na educação, na saúde, em muitas outras áreas. Eu estou citando aqui o exemplo da cultura, que foi o exemplo que nós pegamos aqui, que está bastante próximo da minha atuação, citando apenas um deles. Então, o que eu vejo? Que aprimorar esses instrumentos institucionais também são aproveitar esses instrumentos que já existem e ocupar os conselhos, né? Muitos desses conselhos, hoje eles estão subrepresentados. Muitos foram desmontados, né? Eles não estão atuando da forma como deveriam atuar. Então, ocupar esses conselhos, fazer com que a comunidade, os movimentos, as pessoas se representem nesses conselhos e passem a deliberar políticas sociais, políticas públicas, né, juntamente com o governo, é uma das formas da gente aprimorar a democracia nesse sentido mais institucional, para que as pessoas encontrem também participação mais direta, né? E aí vai além de mandato, vai além, não, o próprio, no caso aí, por exemplo, da saúde, o próprio usuário da saúde, o próprio servidor da saúde, ele pode estar lá representado no conselho que vai deliberar políticas para a saúde juntamente com governos, né? Então, aprimorar... Você tocou no caso, desculpa te interromper, mas essa questão da saúde, por exemplo, o SUS tem uma coisa interessante, que ele do ponto de vista da representação, os conselhos de saúde, eles são mais representativos do que os próprios conselhos municipais, porque o SUS tem um formato tripartite, né? Ou seja, o poder público ele é um terço. Nós temos um problema aqui em várias cidades, inclusive na nossa, quando você fala do conselho paritário, qual é o problema do conselho paritário? O governo tem 50%. Sabe quando o governo vai perder uma votação importante, ele se choca com a sociedade? É verdade. Nunca. É verdade. A gente tem que botar o dedo nessa ferida, viu, Marcelo? Exatamente. Nós temos que talvez rever esses critérios dos conselhos de participação. O governo tem que... Você sabe que isso acontece, e você sabe que isso acontece na cultura também, o que diz lá o Sistema Nacional? Ele diz assim, que o conselho deve ser, no mínimo, paritário. Tá, tudo bem. Então, tem algumas cidades que colocaram conselhos paritários e outros que avançaram, outras, de fato, onde você tem essa constituição que você falou que é tripartite, né, que faz com que a população tenha condições de ter um peso maior no conselho. E interessante como esses conselhos eles funcionam muito melhor do que aqueles que são paritários, justamente por isso. Porque quando eles são paritários é muito fácil, evidentemente, né? É muito mais fácil do poder de plantão lá, da administração de plantão, conseguir fazer valer os seus interesses lá e também trazer junto parte dos representantes da sociedade para que votem junto com ele também. Então, é verdade isso que você coloca. Para a gente avançar e radicalizar essa participação democrática, né, nós temos que ir além dessa concepção e paritária dos conselhos. Temos que colocar um peso maior na participação aí da sociedade. E eu acho que essa pergunta do Lô está à frente dos produtores culturais, acho que remete à questão do conselho, mas acho que remete também à própria organização, né, do movimento de cultura, né? Acho que independente, é uma coisa, acho que, pelo que entendi, que deve acontecer independente, né, do conselho, né?
Eu acho que é isso, né? Se ele o outro, se estiver falando bobagem, me corrija, hein? Estamos aqui no canal ligado. Tem uma questão da participação, mais uma provocação que eu vi também escrito aqui nessa minuta, Marcelo, que é da importância de termos canais de participação popular diferentes, né? Como, por exemplo, você escreveu aqui, o planejamento participativo de bairro, né? Quer dizer, para além do orçamento participativo, o orçamento participativo acho que tem que ser, né? Tem que ser retomado no município. Nós temos que defender isso, né? Eu acho que você se propõe a isso também. Mas nós temos que ir além, né? Porque o orçamento participativo é aquela coisa, você reúne cada ano, todo mundo vota uma reivindicação contra a outra a cada 2 anos, e durante esse intervalo de tempo, qual é o canal permanente de participação da população dos bairros para discutir de uma forma articulada os seus problemas, né? Verdade, acho que essa é uma questão, né, importante, acho que é ir além, né, daquilo que está, que, por exemplo, além do avanço que nós conquistamos aí no sentido do orçamento participativo, o orçamento participativo ele foi um avanço importante, né, ele foi criado num momento importantíssimo, né, inclusive trazido aí pela lógica das administrações petistas nos municípios, nos estados, né? Ou seja, ele teve um momento importante, mas nós precisamos radicalizar isso, como você coloca, né? Essa necessidade, por exemplo, da criação de conselhos de planejamento, né? Ou seja, do planejamento participativo, né? O orçamento participativo ele era um grande espaço, inclusive, de você trazer as demandas do bairro, da comunidade, mas ele havia ali, em algum momento havia também um limite para essa participação, né? Há uma necessidade de você radicalizar essa participação no próprio planejamento, seja lá na discussão do orçamento, mas também depois no acompanhamento, na implementação das ações, né? Quando você implanta as ações de governo, quando você faz o controle social, transparência. Então, o planejamento participativo ele vai muito além daquilo que já foi a proposta do orçamento participativo, que de fato foi um avanço, né, que precisa ser aí entendido como tal, mas que é necessário hoje muito mais. Eu acho que o momento que nós vivemos hoje do nosso anseio e do nosso desafio de lutar por uma democracia de fato popular, e participativa, né? Nós devemos ir além daquilo que já foi feito e radicalizar essas instâncias de participação. Até porque eu acho que vai ser necessário, né? Numa situação de crise que a gente está, se a gente não chamar o povo para vir junto, vai ser duro, né? Os velhos instrumentos talvez estejam superados, né? Nós vamos ter que criar novos, né? Não sei como que você vê isso, né? Exatamente. Não só quanto do tempo ruim, para o tempo bom também vale, né? Sim, mas sim. especialmente para os tempos difíceis, acho que se torna mais necessário. E a Cristina tem uma pergunta, a Cristina Taíde, um abraço, Cris, tudo bom? Como dar transparência no processo de uma organização de uma campanha? Nós estamos falando aqui do mandato, né, popular, lá na frente, mas como se faz agora, né, na prévia, como se constrói isso, né, já na organização da candidatura, da pré-candidatura, né? O que você tem a dizer, Marcos? Sim, Ailton, acho que é isso, Cris. Acho que essa pergunta ela é bem importante, né? Porque assim, quando a gente fala do mandato popular democrático, né? A concepção mesmo do mandato popular democrático ele já deve ser construído a priori, né? Eu não conheci acho que nenhuma experiência de mandatos que foram democráticos e populares de fato, que já desde a sua gênese, da sua concepção, da ideia primeira de você fazer a campanha no sentido de propor uma candidatura, propor um mandato, né, reivindicar uma representação na Câmara, enfim, em que isso não tenha de fato iniciado já como uma forma de participação democrática. Então eu vejo que esse mandato ele tem que assumir já desde a sua proposição, ou seja, desde a sua ideia inicial, ou seja, vamos propor uma candidatura, vamos propor um mandato democrático popular para a cidade, né? Ele tem que estar aberto a esse diálogo, a essa participação, a essa construção coletiva, né? Desde sempre, ou seja, desde a sua gênese, desde o início, né? Para que
essa representação, para que essa legitimidade ela tenha condições de depois, enquanto mandato, ela se estabelecer, né? Então, acredito que desde o início mesmo, acho que quando você propõe a criação, quando você se coloca ao escrutínio público, ou seja, de uma eleição para exercer um mandato na Câmara, e ainda mais quem fala em exercer um mandato democrático e popular, tem que estar aberto, totalmente aberto ao diálogo e à participação dos mais diferentes atores sociais nessa construção. É evidente, claro, quando eu falo dos mais diferentes atores sociais, eu estou falando dos atores sociais populares, né? Ou daqueles que são próximos, dos setores médios, que têm, de alguma forma, uma solidariedade aquelas necessidades, aqueles anseios da população de uma forma geral. Né? Não dá para falar também de mandato democrático popular em que acoberte também aí setores de interesse empresariais, enfim. Mas eu acho que esse início, né, a proposta de se criar um mandato, já na campanha, já na criação, já na construção, ela tem que estar aberta ao diálogo e à participação desses setores populares nesse mandato. Acho que esse mandato ele vai ser o espelho, ele vai ser o espelho daquilo que foi essa construção anterior. Não vejo como ser diferente. Né? Se você não faz uma boa construção anterior, né, você dificilmente vai ter condições de exercer um mandato democrático e popular da forma como nós o entendemos. Bom, está ouvindo mais perguntas, mas eu queria que você comentasse um pouco, olhando agora aqui para Santo André, concretamente, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre o Marcos Imbrizzi faz. Vou passar primeiro para a pergunta do Marcos, que eu acho que tem uma questão interessante aqui. Depois eu faço a minha provocação. Como deve ser a relação mandato com o partido? Né? Nós somos aqui do PT, você é do PT, eu do PT, né? Você está lançando, né, uma pré-candidatura, né, Marcelo? A gente está querendo construir junto, mas, por exemplo, como que deve ser a relação com o partido no mandato? Sim, eu acho que o mandato ele não pode estar desvinculado também das orientações do partido. O que nós vemos na democracia, essa democracia formal que nós temos hoje? A democracia conservadora, a gente pode chamar ela de democracia fake, essa democracia que nós temos hoje aí. Em que você vê mandatos, por exemplo, seja na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso, totalmente descolados aí de partidos, tanto que você vê, eu estou citando esse exemplo porque acho que é bom para a gente trabalhar essa pergunta que você coloca, Marcos. Nós vemos aí, por exemplo, hoje, alguns mandatos, alguns parlamentares que advogam em interesse próprio, interesse de grupos de pequenos grupos de interesse, sejam eles empresariais, financeiros, corporativos, né, e que vivem mudando de partido, ou seja, não existe uma identidade partidária, não existe... Lógico, né? Ideologicamente não existe nenhuma costura política, nada que os vincule, né? Nada que vincule, por exemplo, a ideologia partidária, por exemplo, a atuação desses parlamentares que atuam em interesse próprio, em interesse desses grupos de interesse, né? O que nós almejamos, o que nós entendemos como democracia popular e participativa, né, é que nós precisamos reforçar e valorizar a estrutura partidária no país, né? Muito da descrença que existe hoje com relação à democracia no país, ela vem também por parte do difícil diálogo, por exemplo, hoje dos partidos com a população. Na verdade, se nós pegarmos aí a nossa trajetória política, a nossa cultura política, né, nós tivemos uma estrutura partidária frágil, desde sempre, né, historicamente frágil. O Partido dos Trabalhadores, ele é o único partido de massas, de fato, o único partido que surge da base da sociedade, dos trabalhadores, né? Nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores, eu gosto de citar uma frase do companheiro Walter Pomar, de que o Partido dos Trabalhadores ele é o mais importante instrumento de luta da classe trabalhadora já criada no Brasil, né? Com todas as suas dificuldades, com todas as seus percalços que todo grande partido de esquerda que já governou, inclusive no mundo, tem, né? Mas nós entendemos dessa forma. E aí, voltando para a sua pergunta, eu entendo que a relação do mandato com o partido, ela
tem que se dar de uma forma a fazer com que, além dos interesses, evidentemente, da população, que estão colocados ali, dos movimentos, da base da sociedade, essa identidade partidária, né, e esse vínculo também dos vereadores com o partido, eles sejam reforçados. Né? Nós temos que entender, por exemplo, que dentro de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia, de um Congresso, o vereador não está lá sozinho, representado por ele mesmo, pelos grupos que o elegeram. Ele tem a sua legenda a partir do seu partido, né? Uma bancada de vereadores, né? Que devem estar afinados, né? Exatamente, e devem estar muito, inclusive, alinhados com relação às votações, aos embates que vão enfrentar. Então eu vejo que essa relação do mandato com o partido, ela tem que ser uma relação muito, muito, muito próxima, né? É evidente que existem a gente tem que separar, evidentemente, aquilo que é o partido, aquilo que é a ação do mandato na Câmara, cada um tem a sua circunscrição, né, cada um tem os seus limites, né, sejam eles jurídicos, sejam eles da sua ação, mas o mandato ele deve estar, né, o representante na Câmara ele deve estar de acordo com com as orientações também do seu partido. Vou te fazer mais uma provocação. Eu vou fazer essa questão diz respeito a uma frase que eu acho bastante emblemática do nosso companheiro Olívio Dutra, lá do Rio Grande do Sul. E eu queria que você pudesse traduzir aqui para a nossa cidade, para Santo André, para algumas coisas que nós estamos vivendo hoje aqui, né? Traduzir como que seria o comportamento de um mandato democrático popular na aplicação de uma máxima que ele dizia o seguinte: governar enfrentar interesses. Né? Essa era uma frase do Olívio Dutra, não sei se era enfrentar, alguma coisa do gênero, né? Governar interesses. Pegando alguns exemplos, por exemplo, da política de transporte coletivo, da política habitacional, né? Da política de meio ambiente, da defesa do meio ambiente. Nós tivemos aí um caso específico, o Israel está nos ouvindo, lá do movimento contra o Porto Centro Logístico, né? Por exemplo, na política de meio ambiente, que hoje as questões das lutas ambientais hoje são muito importantes, né? No mundo inteiro, é um dos palcos de conflito entre capital e sociedade, vamos dizer. Como que se daria a aplicação dessa lógica do nosso companheiro Olívio Dutra na nossa cidade, em algumas políticas, e um papel aí de um mandato nessa questão, né? Sim, acho que é interessante, né? Antes de entrar na questão, eu queria saudar aí a participação dos nossos companheiros aí, o Eric, né? A Rose, Pedro, tantos que estão participando do nosso debate, uma saudação especial a todos aí. É interessante essa frase que você traz, é Olívio Dutra, né? Um dos grandes nomes aí do PT, da esquerda em nível nacional e internacional, né? O grande Olívio Dutra. Essa frase, eu traduzo, se fosse traduzir aqui para a cidade de Santo André, né? Governar é confrontar interesses, né? Falou, enfrentar interesses, né? Exatamente. Eu acredito piamente, acho que a experiência do Olívio Dutra, ela sintetiza muito bem essa questão daquilo que nós entendemos por governar e por fazer política, né? Principalmente quando nós pensamos num país desigual como o nosso, e a nossa cidade de Santo André, ela é também um exemplo, ela é um espelho daquilo, da grande desigualdade social do país, exatamente. Uma das cidades mais ricas do país, né, em termos econômicos, tecnológicos, mas também que tem grandes desigualdades, né? Santo André, o ABC, é uma síntese daquilo que o Brasil é. É um país rico, mas desigual, mais injusto, né? E quanto mais injusto for o cenário político, quanto mais injusto um país, maior é o desafio ao governar e ao fazer política, né? Por quê? Na política você tem que, como nós vimos dizendo aqui o tempo todo, né, quando nós falamos de mandato popular e democrático, né, nós estamos, então, querendo representar os interesses de uma parte da população, né, necessariamente, principalmente. São os interesses daquelas pessoas, dos trabalhadores e das classes sociais que foram menos favorecidas, né, nessa trajetória histórica. E se você não confronta interesses, você não faz essa ação de governo, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente fala de questões econômicas, né? Nós entendemos, por exemplo, em economia não existe matemática, né?
para que um setor ganhe e o outro tem que perder. Quando a gente escuta algum político, algum parlamentar dizer que quer... A gente tem que tomar cuidado com aquele que quer agradar todo mundo, né? Com quem quer agradar a todos. Evidente, você dialoga com os mais amplos setores da sociedade, você faz a política de forma dialogada, de forma construtiva, né? Mas você tem de saber quem você representa. Né? E quando nós falamos de um mandato democrático popular, você tem que ter lado, exatamente. Em política você tem que ter lado. E essa frase do Olívio Dutra, acho que ela sintetiza essa outra máxima da política também, né? Que você tem que ter lado. E quando você tem que ter lado, você defende os interesses, no caso nosso, do povo trabalhador, do povo mais pobre, você necessariamente, para fazer o confronto com os setores que, historicamente, se beneficiaram da riqueza do país, você vai ter que entrar em confrontos, você vai ter que confrontar esses interesses, você vai ter que fazer com que essa divisão seja mais igual, seja menos desigual. Por exemplo, né, essa questão pega um pouco essa questão do transporte coletivo, que eu acho que é um exemplo bom, né? O que a gente poderia propor, né, por exemplo, né, na questão do transporte coletivo, né? Exatamente. Nós temos uma realidade, por exemplo, de um transporte coletivo que é extremamente precário, né, para os trabalhadores de uma forma geral, principalmente quando atende aqueles bairros mais distantes, na periferia, os bairros mais pobres, que têm uma infraestrutura mais deficitária, né? E nós temos que fazer esse enfrentamento. Quando a gente fala de transporte público, né, é necessário que você, por exemplo, numa cidade como Santo André, você confronte interesses corporativos de um pequeno grupo de interesses empresariais, de empresas que dominam o setor e que não abrem mão desse domínio, né? De fazer com que o transporte atenda mais pessoas, ele tenha condições. Isso acontece em Santo André, acontece no ABC, de uma forma geral. Quando se fala, por exemplo, muito se falou na questão do metrô, que viria para Santo André, que viria para o ABC, e isso é uma falácia que o governo tucano, o governo estadual, do Alckmin, agora do Dória, vem dizendo aí há anos, e esse metrô nunca sai do papel, e se continuar esse governo tucano querendo, nunca vai sair. Né? Já desistiram, viu, Marcelo? Já desistiram estão querendo transformar para um BRT, alguma coisa assim que, né? Exatamente, ou seja, até o projeto já mudou, né? Então, esse enfrentamento do transporte público é necessário, citando um exemplo de uma das políticas públicas onde esse confronto ele é necessário e não tem como ser feito de forma diferente. Né? E uma das questões, né, que a gente fala do transporte público de Santo André, nós não temos nem conselho de popular de transportes e não tem nenhum instrumento de gestão social, de controle social. A população não sabe por que a passagem é desse dano valor. Ano após ano, né, independente até de muitos governos, né, acabaram sendo vítimas daqueles arranjos. Os caras sentam lá, definem o preço da passagem, impõem praticamente o preço. A gente não sabe qual é o valor real, por que aquele valor, como poderia ser diferente. Né? A gente vê e isso é enfrentar um lobby, né, enfrentar barra pesada, né? A gente sabe lá o que aconteceu com o Toninho em Campinas, né? O que aconteceu com o nosso prefeito lá, que foi mexer no vespeiro, mas esse vespeiro precisa ser mexido, né? Não é verdade? É verdade. Eu acho que você citou bem, né? É um setor aí bastante delicado, esse do transporte público, em que nós não temos um conselho, né? E é um setor que necessariamente precisaria ter um conselho atuante, porque o transporte está diretamente ligado ao dia a dia das pessoas, à rotina das pessoas, ao ir e vir, né? Um dos principais direitos do ser humano é o direito de ir e vir, né? E você tem que ter condições de garantir esse direito, né? Através do transporte público de qualidade, enfim, eu acho que há uma real necessidade de se lutar para a implementação, sim, de um conselho, porque não um conselho de participação aí que faça com que a política de transporte público ela seja reivindicada e não apenas, né? Exatamente, seja transformado e seja mais transparente. Beleza, a Sol tem uma questão. Não vejo outra saída para todo e qualquer partido que não seja sua reinvenção. Reinventar-se é a palavra de ordem. Dos formatos até agora experimentados se esgotaram, não serve mais. Acho que poucos serviram.
Nossa, a Sol já já acho que nós temos que mudar inclusive, nossa estrutura, né, partidária, né? O que você tem a dizer sobre isso, Marcos? É isso, boa noite, Sol, né, tudo bom? Sol aí também uma das nossas grandes produtoras culturais do ABC, que poderia ter mais chance aqui no ABC, se, né? Enfim, Sol, acho que você tem toda a razão, né? Acho que muito se esgotou, né, de toda essa estrutura que nós vemos hoje, né? Da estrutura partidária, até a gente já citou um pouco isso, né, que a estrutura partidária no Brasil ela é débil, ela é frágil. Né? Historicamente, nós tivemos uma estrutura partidária muito deficiente. Né? A questão da representação política a partir de partidos, né, ela ainda é um modelo da democracia representativa em todo o mundo. E ela hoje, eu acredito que ela tenha dificuldades no mundo inteiro, não só no Brasil. Né? Eu vejo que nós temos aí nós estamos numa encruzilhada, né, da democracia representativa no mundo todo, né? Que é a democracia representativa do modelo hegemônico, o modelo neoliberal, o modelo capitalista, né, de produção e de organização da sociedade, e agora na sua vertente neoliberal, né, ultraconservadora, ultraliberal, até a gente pode dizer assim. E a política, né, assim como essa é uma outra lógica também que os conservadores querem nos empurrar, de que política e economia elas se apartam, é uma mentira, né? A política ela está totalmente linkada à questão econômica, à questão social, né? E eu acredito que a estrutura partidária que nós temos hoje no Brasil e no mundo, ela espelha esse modelo econômico, modelo social que está hoje implantado no mundo inteiro. Né? Ela representa principalmente esses interesses. Os setores populares, os setores de esquerda, eles encontram as suas brechas para participar desse sistema representativo, né? Brechas importantes, brechas que nos permitem aí que nossas lutas, as nossas conquistas, elas também sejam implantadas. Mas é de fato necessário reinventar, sim, por que não, esse tipo de representação. Eu acho que nós estamos num momento histórico importante para isso. Né? Eu acredito que esse momento em que nós estamos vivendo no mundo inteiro, e em especial no Brasil, ele vai permitir que tenhamos condições aí de rever essa lógica de fazer política, né? E fazer com que a gente radicalize, né, como nós estamos nos propondo aqui, a participação democrática e popular. O Marcelo, tem uma questão, acho que pegando um pouco essa questão da Sol, né, da Sol Borelli, no campo da esquerda, né, do Partido dos Trabalhadores, né, que nós estamos ligados, eu não sei se é reinventar, mas acho que nós temos que repriorizar, né, talvez questões, né? Verdade. Porque acho que nós não podemos jogar fora o bebê com a água da bacia, né? Nós temos uma trajetória partidária aí bastante forte, bastante representativa, muito diferente e que incomoda muito, né, os setores dominantes brasileiros, apesar das nossas suficiências e dos nossos erros. Particularmente essa questão da gente ter mergulhado na política institucional, né? Eu acho que talvez essa reinvenção que a Sol Borelli fala, e acho que ele explica bem, né, a necessidade de se reinventar, é uma questão de assim, nós repriorizarmos a atuação na base social, não ficar dependente do calendário eleitoral, né? Acho que é um pouco isso, não sei se você concorda comigo. Né? Sim, totalmente, acredito sim, a repriorizar, né? E talvez acho que alguns métodos eles podem ser revistos. Quando a gente fala, eu acho que, por exemplo, a comunicação, né? A comunicação é um setor que nós precisamos melhorar, né? Por exemplo, hoje a nossa comunicação ela é muito permeada pelas redes sociais, pelas mídias, né? E nós estamos percebendo nesse momento histórico que vivemos que esse é um setor que a elite conservadora domina, né? Nós estamos aquém do uso dessas mídias, dessas redes, né? Então, por exemplo, eu acho que até se utilizar de melhores instrumentos para fazer com que essa comunicação, esse diálogo, ele se dê de uma forma mais direta. É um pouco até aquilo que nós hoje estamos exercitando aqui, né? A crise do isolamento, do distanciamento social aí nos trouxe condições até de utilizar algumas ferramentas que muitas vezes nós não utilizamos para comunicar, né? Eu acho que uma das formas de você, como o Ailton diz, repriorizar, né, de você valorizar mais essa estrutura, é você melhorar essa comunicação. Eu acho que essa comunicação hoje,
dos partidos, né, com o povo, ele anda muito, muito aquém daquilo que necessariamente ele precisava, da forma como ele precisava acontecer. E uma das formas da gente melhorar a comunicação é a gente dominar as ferramentas que nós temos hoje, não só tecnológicas, mas eu acho que nós precisamos o quê? Voltar a conversar com as pessoas, né? Assim que acabar essa crise toda, né? Enfim, a gente precisa reencontrar as pessoas nos bairros, nas periferias, né? Isso é comunicar, eu acho que fazer comunicar, porque senão fica uma coisa apartada, uma coisa distante, uma coisa que deixa de representar. O Israel, ainda tocando na questão do transporte, ele fala aqui, né? Bem comum ver transporte público mais enriquece alguns do que transporte. Opa, volta lá, deixa eu ver. O transporte e os trabalhadores com qualidade e tarifa pagam uma só vez. Essas propostas de metrô, monotrilho só criam esperanças. Aqui em Paranapiacaba perdemos o trem, ganhamos uma tarifa a mais. É verdade, né? Saudade do tempo que a gente podia pegar o trenzão e descer em Paranapiacaba, né? Agora a gente podia pegar em Paranapiacaba e descer em Jundiaí, né? Lembra? Agora nós temos que fazer baldeação no Brás, na Luz. É uma doideira, quer dizer, né? É verdade. O que você pode dizer disso, né? Acho que é mais uma luta aí, né, para o futuro mandato, né, Marcelo? Verdade. Nós tivemos aí, valeu Israel pela consideração, nós tivemos aí uma live esses dias atrás aí com o Israel, falando até um pouquinho de Paranapiacaba, né? O Israel que é de Paranapiacaba, é ativista social, biólogo, né? Nasceu em Paranapiacaba, conhece bem a realidade de lá. E realmente, eu acho que a Paranapiacaba, como nós até conversamos um pouco na nossa live, um pouco não, bastante na nossa live, né? É um espaço que poderia ter muito mais assim, acesso, ser muito melhor aproveitada pela administração de Santo André, pela Prefeitura de Santo André, não só como destino turístico, né, mas valorizar aquilo que existe em Paranapiacaba, né, a identidade dos moradores de lá, a cultura dos moradores de lá, e isso é evidentemente que o transporte é fundamental, melhorar as condições de transporte, né, como a Ailton lembrou, por exemplo. Antigamente se ia de trem de Jundiaí até Paranapiacaba e dá para descer até Santos de trem. Seria uma rota não só turística, mas uma rota fantástica, né? Se ela pudesse ser reconstruída, né, refeita. Eu acho que é um projeto aí que a gente precisa voltar, precisa retomar. E era um projeto que estava ali quando o prefeito Celso Daniel pensou na transformação de Paranapiacaba como um projeto para o patrimônio histórico-cultural, né, histórico e cultural internacional pela Unesco, né. A gente precisa revalorizar isso e retomar esse projeto. Beleza, é isso aí. Marcelo, acho que nós já estamos chegando aí. Quanto nós temos de live? 1h15, o papo tá bom. Exatamente. Né? Marcelo Dino, fale mais um pouco sobre o seu projeto para Paranapiacaba. O Eric Nilson está colocando aí. Você já estava falando um pouco, né? Fala mais um pouquinho aí, né, sobre as questões, né? Isso, Eric. Isso, Eric, é assim, nós até, como eu citei, né, a gente conversava com Israel, né, numa live aí, com participação de vários companheiros aí, amigos também, né, de Paranapiacaba é uma das joias de Santo André, né, que precisaria ser muito, muito mais valorizada do que ela é hoje. Ela é um patrimônio histórico, cultural, ambiental, é uma das riquezas, não só de Santo André, vai muito além, é uma riqueza para o ABC, é uma riqueza para o Brasil. Eu acredito que seja uma das poucas, né, até o Israel depois pode me corrigir, uma das poucas vilas inglesas aí que mantém essas características, não só no Brasil, mas em nível mundial, né, que foi construída aí por trabalhadores, que representam uma etapa, né, na nossa história econômica e social. E que está no nosso município, né? Nós temos aí condições de fazer muito mais coisas por Paranapiacaba e com Paranapiacaba, né? Valorizando aí o turismo, a ecologia, a cultura, né? Então, uma das questões que precisam ser retomadas, né, por Santo André, é retomar esse projeto de que Paranapiacaba é, de fato, um patrimônio histórico e cultural da humanidade. Nós precisamos, sim, retomar esse projeto e para ontem, né, para ontem. E a questão do centro logístico, o que você diz disso? A questão do centro logístico é um ataque a tudo isso que eu venho falando aqui. Eu acho que a questão ela representa
um ataque a, não só a reserva ecológica que está ali, a questão ambiental, né? Eu acho que ela também traz um passivo social para Paranapiacaba que hoje não existe. Por exemplo, você desvia para lá um fluxo, né, de transporte, de carga, de caminhões. Paranapiacaba, com o centro logístico, ela vai ser, não apenas vai ter uma construção que vai acabar com parte do patrimônio ali ambiental, com a reserva ecológica, né, mas ela também vai levar, por exemplo, problemas que antes Paranapiacaba não tinha. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que essa questão do centro logístico é uma ideia que defende, que existe para defender interesses aí econômicos, né? E ela está colocada de uma forma que confronta aí tudo aquilo que nós queremos para o Paranapiacaba. É isso aí. A Rose está fazendo uma pergunta que interessante. A crise que estamos passando fará com que os mandatos tenham que dar uma atenção relevante à assistência. Opa, volta um pouquinho. Desculpa, perdi aqui. Uma atenção relevante para a assistência social. As famílias, a juventude, a população de rua vão estar sendo esfaceladas, como nunca vimos. Uma frente municipal para enfrentar essa situação será importante. Eu acho que ela quer dizer a situação aí, particularmente por conta da crise da pandemia, né? Isso já está acontecendo, né? Tem situações aí que a gente sabe da cidade gritante, mas eu acho que ele não é só para a pandemia, né? Vai ter reflexos que vão permanecer pós, né? Fora os problemas que já existiam antes, né? Dessas comunidades, dessa população. É verdade. Né? O que você tem a dizer sobre isso, Marcelo? Verdade, Rose. Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa questão da assistência social, né, as famílias, a juventude, população de rua, são tantos setores, né, que nós precisamos atender de forma melhor e que já vinham de alguma forma enfrentando dificuldades e agora com a crise da Covid essa questão toda se intensifica, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, o drama da população em situação de rua, né, com a dificuldade de isolamento, de dificuldade aí para poder se prevenir contra o contágio, dificuldade de encontrar saúde, assistência de saúde, né? Nós temos aí visto também, por exemplo, o desafio que tem enfrentado a juventude. Eu diria também aqui, por exemplo, uma questão que está muito colocada nesse momento, a questão das mulheres, né? Nós estamos vendo notícias aí, por exemplo, que aumentou consideravelmente, por exemplo, a violência de gênero, né? Nesse momento de isolamento, de distanciamento social, né? Há uma dificuldade muito maior, por exemplo, de que mulheres vítimas de violência, vítimas de agressores, elas consigam, nesse momento, encontrar apoio, encontrar auxílio, encontrar formas de, inclusive, denunciar. E isso é um problema gravíssimo, né? Até uma das questões que nós aí estamos querendo fazer uma live a respeito disso, trabalhar essa questão com mulheres que estão aí na luta, que entendem dessa questão, né? Porque eu acho que é necessária e urgente, né, essa questão que está colocada. Nós vemos aí, por exemplo, a questão da juventude, né? Enfim, são tantos problemas que estão colocados, né, e que requerem aí um olhar com mais cautela, um olhar mais próximo, mais direto, e evidentemente com toda a crise da Covid elas se agravam. Vai ser necessário... Tem uma questão aí que tá. Eu queria que você pudesse falar um pouco aí sobre o lançamento do Comitê Social de Crise, né? Que é uma tentativa, né? Perfeito. Você pode falar sobre isso? Existe um comitê social de crise que se formou, né, que pretende aí aglutinar diversos setores populares, né, que já estão, inclusive, se organizando para enfrentar as dificuldades da Covid, as dificuldades que estão colocadas nesse momento. E é um comitê que se organiza necessariamente porque não teve o amparo necessário da administração municipal. O mandato da vereadora Beth Sirac propôs ao prefeito Paulo Serra a criação de um comitê de crise que, de fato, pensasse nessa situação, por exemplo, de criar um comitê gestor dessa crise da Covid, que envolvesse, de alguma forma, também essa experiência e essas ações que já estão sendo feitas nas comunidades, né? Não houve resposta por parte da Prefeitura Municipal,
E aí, então, a população ela se organiza como pode. Os próprios setores da sociedade se organizaram, criaram um comitê com várias frentes, né, associações, sindicatos, organizações sociais, para fazer ou seja, não só se ajudar, né, trocar experiências, ver de que forma cobrar o poder municipal, de que forma encontrar aí recursos, né, para o atendimento das suas necessidades. Então, o comitê vem em boa hora, né, e é necessário que a gente fortaleça uma atitude como essa. Vai ser lançado, a informação que a gente teve, Marcelo, vai ser lançado oficialmente agora no dia 27, segunda-feira, né? 27, né? Segunda-feira. Tem até uma página já na internet, aí no Facebook. Uma página, isso. Exatamente, eu sugiro que as pessoas procurem se engajar de alguma forma, se envolver para contribuir nessa organização. Beleza. Então, vamos ver se tem mais questões. Tem mais algumas questões aqui. Temos que procurar parcerias com o Estado e iniciativa privada, do Eric Nilson, né? Exatamente. Tem uma outra questão também que a Suelen tinha colocado aqui na hora. Se tivesse questões sociais e políticas, exatamente para sabermos escolher nossos representantes. Obrigado, Suelen. Obrigado pela consideração. O Israel, o tempo... Volta lá, Israel. Foi um ótimo debate, vai ter outro sobre o transporte imaginário. Imagina quanto não desce para Santos ou sobe para o ABC diariamente para trabalhar, né? Pois e eu acho que tem uma questão, né, que o Marcelo tocou, que eu acho que está muito presente, né? Eu vou dar meu pitaco aqui agora, que tudo isso mostra o grau de destruição do poder público, o grau de destruição do Estado brasileiro e suas políticas, porque tudo isso implica investimento, implica na forte presença do Estado. Nós não vamos esperar, por exemplo, vamos imaginar, por que tiram o transporte por que o transporte não se estende para Paraná? Porque você tem interesses, você for deixar para os interesses do mercado aquilo que não dá lucro. O mercado quer o quê? O mercado quer trem lotado, né? Para diminuir gasto e aumentar lucro. Aí que entra o Estado. Né? Então, a questão da ciência social mostra isso, inclusive. Quer dizer, toda essa polêmica que a gente está vivendo hoje no país, né? Escancara que as forças de mercado, as forças do capital não solucionam os problemas mais graves da sociedade. Nós temos que entrar pesado com o Estado, em todos os níveis, seja federal, suplementando renda, né, Marcelo? Exatamente. Nós que batalhamos tanto aí pela renda mínima permanente, né? Agora as pessoas começam a acordar para isso, que é necessário. Qual o problema? Né? O Estado vai dar dinheiro na mão das pessoas para poder viver, né? É verdade. Não é isso que tem que acontecer. Então, assim, e que mostra que a riqueza vem de onde? Vem do trabalho, né? Vem do trabalho, o trabalho que faz a riqueza. Por isso que o pessoal e os burgueses saem na rua, né, pedindo para todo mundo, dentro dos carrão, pedindo para os seus funcionários pegar ônibus no dia seguinte para produzir riqueza, né? É verdade, é verdade. Eu acho que são coisas, né, que se escancaram nesse debate, né, que eu acho que então, só para terminar aqui, não sei se tem mais perguntas, mas a gente é importante levantar, Marcelo, você está levantando aqui, tem elaborado, junto aí com muita gente, umas propostas para sua pré-candidatura, né? E dentro de um manifesto, tem muita coisa escrita, eu tomei conhecimento dele aqui, né? Vi propostas para a área da educação, para a saúde, em defesa do SUS, propostas para a juventude, propostas para o meio ambiente, para o desenvolvimento econômico da nossa região, né, para combater o processo de industrialização, para a gente poder pensar aí nas propostas para o trabalho temporário, para o trabalho precário, para acabar com a precarização do trabalho, propostas para várias áreas, para a cultura, né, onde você tem uma atuação muito forte, né, para a valorização da cultura local, para a valorização, fazer com que a cultura deixe de ser privilégio de classe, né? Como eu vi um texto aqui, que foi muito, muito preciso quando você diz isso. Cultura não é perfumaria, cultura todos têm direito, todo mundo tem que ter direito ao acesso à cultura, né? Não pode ser privilégio de classe. Exatamente. Eu queria perguntar, Marcelo, esse documento inicial, como que você pretende trabalhar ele, né? Ele está fechado? Como que vai ser? Como que vai ser se as pessoas quiserem propor alterações, poder trabalhar em cima disso, né? Porque também você não vai entrar num debate sem propor nada, né? Estou aqui, né? Estou
estou querendo me lançar como uma pré-candidatura, e o que você tem que iniciar, né? E acho que você Exato. fez bem, né, em elaborar isso. Como é que as pessoas podem ajudar nisso, Marcelo? Como que acessam você? Então, nós estamos aí nesse momento constituindo aí um projeto, né? Como nós dissemos aí ao longo da nossa conversa de hoje, né? Que um mandato popular e democrático ele se constrói desde a sua gênese, desde a proposta de você, né? Criar um mandato popular democrático, ou seja, no momento em que você faz a campanha para reivindicar a representação na Câmara, né? Então ele tem que ser construído desde sempre, desde o início. Nós temos aí sim uma carta manifesto, né? Que está sendo escrita aí a várias mãos, né? Nós temos aí um grupo de pessoas que tem trabalhado nesse projeto, que esse projeto popular e democrático ele é um anseio de diferentes pessoas, lideranças, né? Sejam políticas, sociais, pessoas que têm interesse de participar de alguma forma da política que nós queremos, democrática, popular, enfim. Então é um manifesto construído a várias mãos, a gente vem colhendo aí várias sugestões, né, e nós estamos construindo não é uma carta fechada, ela é um manifesto aberto, ela é uma carta aberta, que está angariando aí sugestões, contribuições, né, não só para a carta em si, né, aquilo que nós estamos recebendo de contribuição, de sugestões para a carta, de alguma forma vai se constituindo num projeto que é o projeto que nós queremos levar, que nós queremos transformar no mandato democrático e popular chegando na Câmara, né? Então, as pessoas podem contribuir, tá? Eu deixo aqui faço aqui esse convite, quem tiver interesse de participar. Eu tenho os nossos contatos, por exemplo, essa live que nós estamos tratando hoje aqui, da questão do mandato democrático e popular, e outras lives, algumas que eu citei, inclusive aqui, a de Paranapiacaba, a da saúde pública, a do trabalho, temos várias lives que já aconteceram, né, e todas as que vão acontecer ainda, e aí respondendo um pouco o que o Eric coloca, quando vai ser a próxima live, nós realizamos uma live toda sexta-feira, às 19 horas, né, começamos nesse período aí de distanciamento social, mas pretendemos continuar, porque é um instrumento de comunicação importante, e tudo isso está na nossa página, tá? Na nossa página no Facebook, a página Marcelo Dino, que é essa página onde está sendo vinculada essa live de hoje, e vocês podem marcelodino.pt, não é isso? Isso, marcelodino.pt, e vocês podem... Aí, gente, essas coisas é importante parar para o pessoal falar, Marcelo Dino, tudo junto.pt. Isso, exatamente, Facebook, né? Lá vai aparecer. Vai aparecer. É o endereço dessa página no Facebook, né? E é uma forma, é um canal de diálogo que a gente pode ter, e a gente pode receber aí sugestões, né? Comentários, críticas, enfim, é o nosso canal de diálogo também, não é apenas o canal que a gente... A gente está construindo um e-mail ainda, a gente tem um e-mail que é da página, mas a gente vai colocar um e-mail depois como endereço na página, né? Por enquanto a gente está recebendo as constrições aqui por essa ferramenta que é o Facebook, mas tem um e-mail que a gente está criando também, né? Mas está aberto, né? E nós estamos aí fazendo o convite para que todos contribuam né? Isso vai engrandecer a nossa proposta, o nosso projeto. Então, a próxima live, sexta-feira, 19 horas, nós já temos o tema, não? O tema da próxima live, na sexta-feira, é um tema, acho que ela coincidentemente cai no dia 1º de maio, no feriado do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E nós temos uma live que nos foi proposta pela Pastoral Operária da Diocese de Santo André, e nós vamos lançar ainda o convite, o card, mas nós vamos falar aí do Dia do Trabalhador e vamos conversar aí com a coordenação da Pastoral Operária, que nesse ano, inclusive, comemora e celebra os 40 anos da Missa do Trabalhador, que é realizada todo ano na matriz de São Bernardo, mas que, como é da Diocese de Santo André, representa toda as 7 cidades do ABC, a pastoral operária de tantas lutas, né, de tantas conquistas aí. Então, a nossa live de sexta-feira, agora próxima, 1º de maio, Dia do Trabalhador, suas lutas, conquistas e o futuro dos trabalhadores no Brasil. 40 anos, que curiosamente fazer a conta em 1980. O que estava acontecendo em 1980, né? As greves do ABC, né? Exatamente, as greves do ABC, né? Um enfrentamento que
que nós tínhamos aí, dos trabalhadores, com a questão econômica que estava colocada, com a ditadura militar, com os interesses empresariais. Era um momento também de grandes desafios, né, que foi vencido pela classe trabalhadora, né? Então, acho que é uma celebração importante, né, o Dia do Trabalhador, e esses 40 anos também da Missa do Trabalhador. Hein? Beleza. A Vivian Silva, parabéns pelo debate. Marcelo, outra iniciativa, ela comenta, né? Obrigado, Vivian, por participar, né? Obrigado pelo seu comentário também. É uma satisfação aí ter você também participando da nossa live. A Neuza também é muito bom, obrigado. Infelizmente está chegando ao fim, a gente tem tanto assunto que a gente poderia continuar a noite inteira aqui, mas a gente pode fazer outras lives e outros encontros, com certeza. Queria agradecer aí, Ailton, a sua participação. Acho que a sua experiência é muito, muito importante, é muito rica para nós. Ailton Afonso é uma referência nessa para nossas lutas políticas aí, certamente. A sua militância, a sua experiência, né? Acho que nós procuramos de alguma forma também se espelhar também no seu exemplo de luta, Ailton. Né? Acho que é uma referência para todos nós e que nos engrandece muito aí nesse momento, com o seu apoio, com a sua força aí, ajuda a gente a não deixar a bola cair nesse momento. Valeu, obrigado. Valeu a participação minha. Valeu. Eu registrar aqui o comentário da Ana Paula, minha amiga Ana Paula. Muito bom debate. Obrigado, Ana Paula. Valeu mesmo. Gilmar, né? Gilmar que estará conosco. Gilmar da Pastoral Operário. Boa noite, Gilmar Ortiz. Muito obrigado pela participação. Estaremos juntos aí, exatamente. O Gilmar estará dividindo a nossa live no Dia do Trabalhador. Gilmar é da coordenação da Pastoral Operária aqui de Santo André. E o Gilmar vai contar um pouco de toda essa trajetória de lutas dos trabalhadores, desses 40 anos aí da Missa do Trabalhador, né? E que vai ser uma live especial aí do 1º de maio. Obrigado, Gilmar, pela participação. Ele fala, se o Flávio Dino quiser, né? Mas não tem. O Flávio Dino está lá, né? Está lá no Maranhão. Mas obrigado, estaremos aí com certeza. O pessoal pergunta se eu tenho parentesco com o Flávio Dino, né? Não tem nada a ver. O meu Dino é segundo nome, né? Marcelo Dino Fracaro. Meu avô se chamava Dino Fracaro e por nascer no dia seguinte ao aniversário do meu avô, então colocaram Dino. Então ficou Marcelo Dino, é um nome composto, mas muita gente pergunta se eu tenho algum parentesco com o Flávio, né? Embora respeite muito o Flávio Dino, né? Mas não tenho parentesco nenhum com ele, não. Legal, beleza. Marcelo, eu aqui agradeço. Essa foi a melhor vídeo. E o pior foi o pronunciamento do Bolsonaro, Márcio. Com certeza, Israel, com certeza. Não compara, pelo amor de Deus. Tá certo. Olha, essa do Bolsonaro bateu os recordes, né? Terrível, terrível. Eu acho que. Mas o que o Israel coloca, assim, mesmo diante de toda desse absurdo que é a política nacional hoje, que é a política no Brasil hoje, né? Que tanto tem trazido tristeza e vergonha para os brasileiros, né? Mas nós temos também momentos importantes como esse que nós tivemos aqui, momentos aí agradáveis, projetos, né, anseios aí para um futuro melhor para a população, para os trabalhadores, para o povo de uma forma geral. Então essas coisas acontecem junto. A gente tem dificuldades pela frente, o desafio é grande, mas a gente segue a luta, a gente continua firme, a gente acredita no futuro e é isso mesmo. Obrigado, Davi, abraço também para você, abraço a todos aí, valeu, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu agradeço muito, viu, Marcelo, foi muito bom aqui conversar com você, né? Agradeço esse convite. O convite começou quando começou o programa ao som da Grandola Vila Morena. Falei assim, Marcelo Dino sempre ligado nas datas, nos acontecimentos. Outro dia lembrou do aniversário do Lenin, nosso grande Vladimir Ilyich, e hoje lembrou do aniversário da Revolução Portuguesa. Eu tenho um quadro aqui na minha sala da Revolução Portuguesa, onde eu vou te mostrar. Legal. Eu produzi um quadro muito, muito bacana. Muito legal lembrar disso, porque a história é fundamental, né? A história das lutas, a história das conquistas, a história todos aqueles que lutaram por uma humanidade melhor, um mundo melhor, né? Quem se referencia nisso é boa gente. É verdade. Eu até costumo dizer assim, quando a gente está meio cabisbaixo, preocupado com o dia a dia, né? É só a gente olhar a história, ver as grandes lutas que tivemos, as grandes conquistas que o povo alcançou, que os trabalhadores alcançaram, e que a gente retoma aí a esperança rapidinho.
É isso aí. Ela é vermelha. E ela é como vermelha. Que a gente termina? Fora? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bolsonaro. Fora governo conservador, fascista. Vamos à luta e vamos construir projeto democrático, popular e socialista no Brasil. Beleza. É isso aí, gente. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Um grande abraço a todos e vamos à luta aí.